Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, entrevistando hoje o presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Manaus, o arquiteto e urbanista Roberto Moita. Moita, a última administração não foi bem sucedida em aprovar o novo plano diretor da cidade de Manaus. Houve muita polêmica, recomendações por parte do Ministério Público Estadual, no sentido de providenciar novas audiências públicas, enfim. Esse é sem dúvida um documento que precisa ser aprovado, legalmente falando, nessa nova administração. Qual é a importância real do plano diretor para o desenvolvimento urbano de Manaus? Então, eu faço uma avaliação tanto quanto, vamos dizer, relativizando o papel do plano diretor. Acho que no Brasil a gente tem uma cultura de dar muita importância aos regulamentos, como se a instância legal, o cumprimento da lei transformasse a nossa vida. A gente sabe que o plano diretor, inclusive em língua espanhola, ele chama plano regulador, porque a regulação é um dos instrumentos. Você tem a indução de desenvolvimento, você tem o fomento de ações privadas e comunitárias, enfim, você tem um leque grande de ferramentas de ação e de gestão urbana que vão muito além da mera regulação. Então, o que nós estamos fazendo na prática é aproveitar esse legado da administração anterior, onde diversos rituais de participação comunitária, de consulta pública foram cumpridos, e estamos tomando esse material todo e fazendo alguns pequenos ajustes, revisão, tornando mais clara, inclusive, alguns aspectos da redação, e tomando uma parte das contribuições que vieram das audiências públicas e levando elas para outros planos, porque elas não eram matérias de plano diretor, e tentando, com isso, fazer um processo célere em que a gente possa avançar para ter realmente, pelo menos no plano do regulamento jurídico, uma nova ferramenta de atuação para a Prefeitura. Em relação ao centro da cidade, Moita, há uma priorização por parte do prefeito, há uma necessidade de reorganizar o centro, não só tendo em vista a Copa do Mundo, mas a necessidade dos próprios amazonenses que frequentam o centro da cidade como uma das áreas mais tradicionais da nossa cidade. Qual a solução prevista para aquela região, articulada, imagino, com a Secretaria Extraordinária criada para esse fim, criada para o centro da cidade? Então, esse próprio gesto de criar uma secretaria específica, o gesto do prefeito de ter levado um gabinete para a área central, né? O centro teve um grande esvaziamento de atividades culturais, de institucionais, comerciais, houve um esvaziamento econômico e a saída do poder do centro, nós sabemos perfeitamente, a saída dos poderes legislativos, do executivo e do judiciário, criou um grande vazio no centro. Então, o gesto do prefeito Arthur e do vice-prefeito Issa de instalar novamente na área central um gabinete do prefeito tem um simbolismo muito forte. E as ações, elas não podem passar, não podem deixar de contemplar como absoluta prioridade a gestão do comércio ambulante. Nós sabemos o papel que ele tem na ocupação das calçadas, inclusive vamos dizer, na degradação daquela paisagem, né? E nós entendemos que os camelôs, hoje eles são uma âncora da área central, porque eles representam uma das fortes atratividades do centro. Pela presença deles, muitas pessoas vão ao centro. Então, a nossa leitura é de superação desse estágio, vamos dizer, desses microempresários, desses empreendedores do sol e da chuva, como a gente chama os camelôs, resgatá-los para levar para um outro padrão de operação. Então, a determinação do prefeito, a ideia já lançada em campanha, de criar centros comerciais voltados para esse comércio popular, no sentido da gente transformar, como se diz no jargão empresarial, um limão numa limonada, né? Então, vamos fazer disso verdadeiras âncoras da área central. Ou seja, prestigiar a atividade econômica decorrente deste tipo de comércio, mas ao mesmo tempo conseguir restituir ao centro da cidade a fluidez e os espaços que são tão importantes. Sem dúvida, desocupando as calçadas, mas levando os camelôs realmente para espaços planejados, dentro da legalidade, buscando inclusive a formalização desses grupos que são importantes. Alguns deles estão há mais de 2 décadas na rua, então é gente que realmente demonstra uma grande capacidade de sobrevivência
Porque qualquer um de nós imagina o que é você ter a vida inteira vendendo produtos no sol e na chuva, né? Sem dúvida. Moita, você sempre também, nos fóruns que participava, mencionava que Manaus é uma cidade pouco adensada. Há muitos espaços urbanos e Manaus cresceu de forma desordenada e, ao se alastrar territorialmente, aumenta-se o custo da gestão urbana, os equipamentos urbanos, a mobilidade urbana, os sistemas viários são mais sobrecarregados. Há uma necessidade, portanto, de reverter essa tendência. O que você pretende idealizar? Sem dúvida. Isso nós estamos estudando os instrumentos, inclusive, para agregar ao plano diretor, porque não tem a menor dúvida, Manaus tem que crescer para dentro, Marcelo. Esse modelo de crescimento desordenado que espairou a cidade num vasto território, com uma densidade de província e com necessidade de uma metrópole, leva ao desastre que a gente tem hoje, de custos urbanos absurdos. E isso vai em tudo, vai no transporte público, na coleta do lixo, na distribuição de energia, nos serviços de atendimento de água, de iluminação pública. Isso é catastrófico. Então, nós temos que voltar a crescer para dentro, nós temos que criar um forte vetor de crescimento para dentro, identificando as áreas potencialmente adensáveis e buscando atrair a iniciativa privada para programas que incentivem esse adensamento da cidade, investindo em sistema viário interno, ampliando a conexão entre os bairros. Manaus essa é a forma de envolver a comunidade, então, nessa agenda? É uma delas, né? A gente quer estabelecer as melhores relações com o empresariado. Estamos desenvolvendo vários programas nesse sentido. Todos eles, a comunidade é importante. Nós estávamos falando antes dos camelôs. No centro você tem camelôs, catadores de lixo, empresários pequenos, médios e grandes. Todos eles são agentes importantes, são sujeitos a serem observados o seu papel no processo. São sujeitos a serem envolvidos num programa em que a gente queira realmente enfrentar o problema, respeitando quem faz aquele pedaço da cidade. A cidade não é um organismo físico só, é um organismo humano, principalmente. Bem, assim nós encerramos esse bloco. No próximo bloco nós vamos falar também sobre um tema muito interessante, a regularização. O que fazer para Manaus passar a fazer parte do rol das grandes capitais em termos de regularização de imóveis. Nós temos aí um passivo muito grande e no próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Até já.